Então, meu nome é Christian Truco, né? O pessoal me conhece mais como Truco aqui na Globo. Atualmente eu tenho o papel de Lead Software Engineer, né? Que é basicamente a minha função, né? Eu auxilio os times a entregar produtos de maneira ágil, né? Na parte de tecnologia, né? Então a gente vai falar muito de Cloud Native, né? Como que os times entregam nesse novo modelo, né? Ferramentas para auxiliar e facilitar o dia a dia dos desenvolvedores, dos times, e alguns guidelines, né, que a área de infraestrutura e segurança passam, eu passo cascade para o time, né. Então, basicamente, o meu papel é esse, é apoiar as entregas dos times, do que tange ali a parte de tecnologia, né. Até falando um pouquinho, no outro toque até eu ia falar um pouquinho da minha história, fui meio Forrest Gump aí, né? Então, eu já fui militar, um tempo taxista e voltei para a tecnologia em 2011. Né? Então, desde até agora, né, eu trabalho com tecnologia, então tem mais de 10 anos aí. Meu primeiro projeto na nuvem foi em 2011. Então, assim, já tenho uma bagagem bacana aí, né? Mas o começo foi que nem o Forrest Gump, de tudo um pouquinho, né? Apesar dos meus 34 anos aí. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala no desenvolvimento de um produto, né, de uma aplicação, a gente tem todo o começo para entender o escopo, né, do projeto, do que vai ser desenvolvido, né? É um momento ali que a gente geralmente negocia com a área de negócio, né, o que vai ser desenvolvido, o que o cliente espera, né? É aquela velha história do balanço e do pneu, né? A gente precisa ter bem claro, né, o que o cliente quer, o que a área está solicitando, e para começar a desenvolver, né? E na segunda espiral é quando a gente monta esse roadmap, né, esse planejamento, e o time faz as estimativas, né, de esforço ali. Proposta, enfim, aí começa a parte de desenvolvimento em si, né? Os times vão desenvolvendo, os times ágeis, eles têm ali o time box, que é as sprints, né? As de 2 em 2 de 15 em 15 dias, ou de uma semana, eu entrego um pedacinho, né? Até vou fazer que nem YouTube, né? Tem um link aí abaixo que eu falei na TDC de Recife, um novo mundo com DevOps. Depois, quando compartilhar esse material e quiserem focar mais nisso que eu estou falando, tem um link aí abaixo. Então, para facilitar aqui o entendimento. E a parte ali, quando o time ele termina o desenvolvimento e ele faz a demo, né, que é a nossa review, para o cliente ver o que a gente está desenvolvendo, a área de negócio dar o feedback, né, é isso que eu quero, então vamos implantar, né. E aí, na espiral, geralmente é aqui que é onde tem o atrito, né, porque pegando, não falando de agora, né, mas um pouco do passado, aí é onde tinha o maior problema quando eu ia implantar o meu aplicativo, o meu sistema, porque eu tenho a infraestrutura, né, o código não pode rodar na máquina do desenvolvedor, né, ele precisa estar num ambiente de produção, que seja escalável, resiliente, todos aqueles requisitos não funcionais que a gente sempre fala, né. Então aqui a gente é onde tem o maior atrito e onde o GitOps ele vai auxiliar, né. Aí, seguindo a espiral, né, só para comentar, tem a parte de validação, né, de teste ali de aceitação, e mensurar, e a espiral sempre continua, né, o ciclo contínuo ali do desenvolvimento ágil. E alguns problemas de infra tradicional, né, quando a gente estava nessa parte. O time desenvolveu o código, né, que possivelmente vai entrar em produção, mas na hora da gente implantar, né, ele tinha que abrir chamado, ter um ticket ali para solicitar o ambiente de produção dele. Então, isso era bem burocrático e demorado, né, nessa infraestrutura tradicional, né. É difícil de manter porque gera retrabalho, né, porque às vezes o time de operações ali de infra, ele entregava um servidor, ele não sabia o que ia rodar ali, né. Então, esse time, volta e meia, tinha aquelas war rooms, né, para
fazer os ajustes, porque simplesmente o aplicativo não parava de pé, porque ou tinha algum problema na infraestrutura ou algum problema no código. Como essas duas coisas estão desconectadas, a gente tinha muito problema. E tem a questão dos silos, né? Esses times não se falavam, né? E quando se falava era em sala de guerra, né? Então sempre tinha aquela questão, cada um no seu quadrado, né? E a gente tinha o deploy, né, a implantação desse aplicativo de maneira muito sofrida. Um exemplo aí, um pneu de carro que uma pessoa consegue trocar tranquilo, mas o processo ele era tão complexo, né, e tão difícil, que ele era muito arriscado e demandava um time inteiro para fazer uma coisa que em tese é simples, né? Então nossos deploys eram muito arriscados. E aí, infra como código veio para resolver parte desses problemas, né? Porque eu simplesmente, do momento que eu declaro minha infraestrutura como código, eu passo a usar os mesmos mecanismos que os desenvolvedores usam, né? E por isso veio o conceito de DevOps, né? Que tá bem próximo desses dois mundos, né? Então, do momento que eu passo a declarar minha infraestrutura como código, eu tenho a previsibilidade do que vai ser implantado, né? E além de poder automatizar ela, né? Então, aqui, algumas ferramentas de DevOps que a gente tem, tirando o CloudFormation ali, que é exclusivo para a AWS, as outras ferramentas, elas são agnósticas à cloud, né? A cloud provider. Então, elas funcionam de maneira declarativa, né? Eu escrevo como que eu quero que a infraestrutura seja criada e eu implanto nas nuvens, nas clouds, né? Inclusive, eu também escrevi um artigo e eu botei o link aí, né? Automatize sua infraestrutura com Terraform, que quem quiser conhecer um pouco mais, né, desse mundo, tem esse artigo que eu escrevi. Aí, como eu falei, isso não resolve todos os problemas, né? Porque quando o dev, né, como eu expliquei lá na Espiral, o dev, ele tá escrevendo o código dele, versiona no Git, e em tese seria para implantar o produto, eu ainda dependo da pessoa de operações para implantar o meu aplicativo no meu servidor de produção, né? Então, falando lá do Terraform, né, de Infra as a Code, né, a gente automatizou essa parte, né, e em tese agora eu tenho dois repositórios, um que constrói a infraestrutura e outro que eu implanto o código. Mas se eu tiver qualquer problema, ou aqui no pipeline de infraestrutura ou no pipeline do aplicativo, o meu produto dá problema, né? Porque um depende do outro, né? Ele não vive só com a infraestrutura ou só com o código do app, né? E, novamente, a gente tem ali os times separados, né? E aí tem aquela velha história de jogar o problema lá por cima do muro. Isso aí é o desenvolvedor. Não, isso aí é o time de operações, né? Então, o GitOps, ele veio para resolver muito desses problemas, né? A cultura DevOps, ela traz a união dos times, mas o GitOps, né, ele não é uma ferramenta, né? Ele é o Git normal, ele traz um conceito de como eu implanto o produto seguindo esse mindset, né? Então, o que é assim, falando bem a grosso modo, ele é um framework operacional que utiliza as melhores práticas, né, adotadas no desenvolvimento de software, que seguem a cultura DevOps. Aí, como eu falei, ele utiliza o mesmo conceito, né, para a infraestrutura, e pegando toda aquela parte de versionamento, colaboração, conformidade, CI/CD. Resumindo, eu tenho uma esteira de entrega para código. Beleza, isso não mudou, não é muito diferente daquela imagem, né? Mas o que a gente aborda agora é que eu tenho um único repositório Git para fazer todo esse trabalho. Então, tanto o Dev quanto o Ops, eles vão estar colaborando no mesmo repositório. Então, a origem, para construir o meu aplicativo, eles vão estar no mesmo lugar, né? Então, tanto a infraestrutura quanto o código, eles vão conviver no mesmo repositório. E aí, alguns dos princípios do GitOps
definições de configuração são descritas como código, né, como eu falei lá no slide. Então, eu passo a declarar a minha infraestrutura, a escrever, né, então eu tenho arquivos, né, de YAMLs, geralmente é YAML, declarando minha infraestrutura. Então, fica fácil de versionar isso no Git. O estado desejado é mantido através das versões do Git. Então, eu tenho toda a minha infraestrutura declarada ali no repositório Git, e o que está em produção é o que está no Git. Então, uma maneira de a gente tem muito isso, será que alguém mexeu no servidor? Não, aqui no GitOps, o que está no Git é o que está em produção. Então, traz muito esse conceito e conformidade para o sistema. As alterações aprovadas podem ser aplicadas automaticamente. Então, do momento que eu alterei, né, que eu mudei o estado desejado da minha aplicação, eu posso aprovar e isso ser automaticamente implantado em produção. E garante que correções sejam corrigidas rápidas e simples, né? Porque o Git é a fonte de verdade para tudo, né? Então, qualquer problema que eu venha a ter em produção, eu corrijo no Git e isso vai estar automaticamente implantado em produção. Aí, falando um pouco de história, né? Eu sempre gosto de trazer um pouco de história. Esse conceito ele é relativamente novo, né? Se a gente pensar no nosso mundo de tecnologia. Ele surgiu em 2017, então tem 5 anos, na WaveWorks. É a forma como eles implantam, né, os aplicativos Cloud Native deles. É muito utilizado aí pela comunidade de Kubernetes, né? Traz o conceito do desenvolvedor gerenciar a infraestrutura, né? Então, Dev Team, ele passa a ser responsável pela infraestrutura do produto, né, em que eles estão trabalhando. Esse modelo vem expandindo para outros ambientes que utilizam a infraestrutura como código, né? Não só o Kubernetes agora, mas qualquer infraestrutura que eu consigo declarar ela como código, eu posso seguir as práticas do GitOps. Aí você fala, Truco, mas eu não tenho nada na nuvem, eu consigo implantar o GitOps? Consegue, desde que você declare sua infraestrutura como código e o Git seja a fonte de verdade para o seu projeto. Né? Eu posso ter lá VMware sendo criado com Infra as Code, né? Com Terraform, Vagrant, Ansible, né? Tem um monte de ferramenta aí que apoia. Inclusive, até na minha apresentação aqui no TDC, um mundo novo como um DevOps, eu abordo um pouco disso. E alguns conceitos chaves do Git, né? Do GitOps. Git como a única fonte de verdade para o produto, eu mencionei ainda há pouco, né? O Git como o único local onde a infraestrutura é gerenciada, então eu não tenho mais alguém indo lá no Cloud Provider e criando alguma coisa, alterando, ou até destruindo, né? Então, o Git, ele passa a ser a fonte de verdade para tudo. Ele gerencia todo o stack, aí quando eu falo stack, código, então se eu tenho teste, se eu tenho um SonarQube analisando código, então eu tenho tudo aquilo versionado no projeto, tudo está automatizado na minha pipeline lá do Git. Então o Git é a fonte de verdade para tudo, né? Todas as alterações possuem histórico, aumentando a rastreabilidade e previsibilidade das implantações. Então, assim, se eu quero saber a quem alterou a infraestrutura, eu consigo lá ver quem foi o commit que disparou o trigger, né, e construiu um novo código que está lá em produção, ou em qualquer ambiente que esteja versionado pelo Git. Então, isso aumenta muito se eu quiser voltar uma versão que está dando problema, então eu consigo ver o que foi implantado e para tentar reverter rapidamente, eu reverto para a última versão no Git e eu altero em um lugar só, né? Então, isso, ajuda muito. Tudo está codificado, né? Então, eu botei a máquina do tempo aí, porque, como mencionei agora, a gente consegue voltar para versões, né? Então, se der problema, eu volto, tem um time machine ali que eu volto exatamente como estava meu ambiente, meu produto, né? Minha aplicação ali. Então, tudo está codificado, né? O Dev Team é responsável pelo pipeline do produto, né? Aí, quando eu falo pipeline, é a esteira, né, de integração contínua ali, que desde que eu faço o commit, ele dispara, né, e até o meu código chegar em produção. Eu tenho um slide que eu explico melhor isso. A parte de automatização, todos os processos eles estão integrados, né?
Então, a entrega contínua do código até a produção vai seguir naquela esteira. Processos que antes eram manuais, eles são descritos como código, como mencionei, o pipeline é como código, a infra é como código, os testes são como código, então está tudo declarado no Git. Infraestrutura imutável, então, eu garanto que minha infraestrutura, por mais que alguém mexa lá no ambiente de produção, eu rodando o meu GitOps, eu vou estar exatamente como eu declarei, ninguém consegue alterar o estado dela. Então, a infraestrutura imutável é isso, eu garanto que o resultado vai ser sempre o mesmo, né? Então, o que está descrito ali vai ser o que vai estar em produção. E a infraestrutura como código, ela praticamente é a documentação da minha stack, né, da minha arquitetura, né? Então, se eu quero saber, como é que está o load balance e qual é a porta que está configurada, eu olho minha infraestrutura declarada, eu sei exatamente como está, eu não preciso ir na console ou acessar alguma ferramenta para saber. É como se tivesse realmente documentado a minha infraestrutura, porque ela está declarada como código. E o DevOps, né? GitOps e DevOps é a mesma coisa. Não, DevOps trata de mudança cultural na organização. É a forma como meus times, eles se falam, né? Então, essa imagem acho que diz bem, né? Desenvolvimento conectado com o time de operações, que aí é o famoso nome DevOps, né? O GitOps é a maneira de implantar continuous deployment para aplicativos Cloud Native, né? Ele funciona também, não só em Cloud Native, mas se você tiver a cultura DevOps bem implantada na sua organização, e você tem um ambiente on-premise, nada impede, desde que alguns desses conceitos aqui estejam bem claros na sua organização, né? Mas falando bem dos aplicações que já nascem na nuvem, né, a gente tem essa facilidade, né, a maioria dos serviços a gente tem, são autogerenciados, e eles são possíveis de automatização de forma bem simples. Então, tem várias ferramentas para a gente fazer isso. E no modelo de microserviço, a gente, como os serviços eles estão muito pulverizados, seguir esse modelo, ele é o mais simples, né? Apesar de ter uma curva de aprendizado, mas depois é uma forma fácil de se trabalhar. E aí, como eu falei, né, nenhum comando é executado no terminal, na console da cloud, para realizar deploy nos ambientes, né? Então, eu paro de ter o desenvolvedor ele executando algum comando para poder implantar, né? E às vezes a gente nem sabe quem foi que fez aquela alteração, né? Porque ela não está versionada, não tinha histórico, então, quem foi que alterou, né? A gente tinha que caçar vários lugares para descobrir quem alterou. E aí, naquele mundo desconectado, né, às vezes o desenvolvedor estava lá, implantava uma nova versão, e alguém do time de operações fez uma mudança, aplicou um patch no servidor que quebrava, né, a aplicação. Então, como esses dois times não se falavam, até descobrir que foi esse patch que quebrou o ambiente de produção, né, ficava aquela guerra, né, aquela bola lá por cima do muro. O problema é no código, o problema é na infraestrutura, né? Então, o DevOps meio que resolveu quando trouxe essas equipes para trabalhar junto, e essas ferramentas agregam ainda mais, elas se somam, né? O DevOps e o GitOps, elas se somam. Então, como é que é um modelo seguindo o GitOps, né? Toda a minha stack, ela aponta para o repositório do Git, né? Do produto, né? Ele é a fonte de verdade para tudo. Isso para infraestrutura, código, imagem Docker, então mantenho o estado desejado e atualizo o meu cluster em produção. O GitOps, ele utiliza, né, o Git e as ferramentas de implantação contínua, e GitOps é uma técnica para implementar a entrega contínua, né? Então, eu mantendo a minha... Dessa forma, eu tenho a implantação contínua muito rápida, porque existe um lugar só, uma esteira só de implantação, então fica fácil para o time tem o domínio do produto como um todo, né? Então, como funciona, né? O GitOps utiliza, eu já falei isso diversas vezes, mas é bom para enfatizar, né, que é a única fonte de verdade para infraestrutura e software. Eu botei o GitLab aqui como ferramenta CI/CD, porque hoje é a ferramenta que nosso time utiliza. Então, eu quis trazer um pouco do nosso dia a dia aqui também, para não ficar uma coisa, o Truco está trazendo uma coisa que ele viu na internet. Então, é um pouco do que a gente vive aqui hoje, né? Então, quando eu falei pipeline, é essa esteira aqui, né?
de entrega contínua. Então, como é que é o fluxo, né? O desenvolvedor, ele está lá desenvolvendo as features dele. Então, quando ele faz o push para uma das branches lá no Git, né, eu empurro o meu código, né, eu levo o meu código para minha integração contínua, junto do outro código da minha aplicação, eu trigo um pipeline, né? Então, toda vez que o código é alterado no Git, acho que na palestra seguinte vai falar bem disso, então, se eu expliquei mal, acho que o Carlos aí vai ajudar na explicação. Então, o desenvolvedor, ele faz esse push. Então, sempre que o código é atualizado, o pipeline é acionado, né? Então, numa nova versão de código, eu tenho um trigger aí para a produção. E aí eu disparo, né? Cada bolinha dessa aqui é um step, né? É uma etapa no meu pipeline. Então, primeiro, eu vejo se teve alteração na minha infraestrutura. Segundo, eu passo por meus testes no SonarQube. Então, ele vai analisar o código, né? Para ver se não tem nenhuma vulnerabilidade. E tem todas as etapas de teste, build, a parte de acionar as APIs da AWS para eu checar o estado do meu cluster, eu empacotar minha aplicação dentro do container Docker, eu gero minha imagem Docker e trago isso para um repositório privado, e aí o paraquedas aqui é o delivery do meu código em produção, né? Então, o GitOps, ele traz o conceito que tudo começa e termina com Git, né? Então, eu não tenho mais um elemento externo mexendo na minha infraestrutura e podendo impactar meu produto. Então, o Git é a fonte de verdade para tudo e a esteira, ela é única. Então, como a gente trabalha aqui com as squads, né? Então, eu acho que na palestra de Git vai falar bastante disso. Então, Git Flow, ele é um fluxo de trabalho no Git que isso é um pouco complexo para quem não trabalha com Git, né? Complexo não, é um pouco difícil de entender inicialmente, mas eu vou tentar explicar em menos de um minuto aqui. A gente tem vários ramos, né, no Git, e quando a gente começa a trabalhar, né, quando lá começa a nossa sprint e o desenvolvedor ele vai começar o desenvolvimento de uma nova feature, ele cria um ramo chamado branch feature, né? Então, ele vai lá desenvolvendo, quando ele termina o desenvolvimento, ele promove aqui para a bolinha roxa, que é a Branch Develop. Aqui, como que a gente trabalha? A nossa Branch Develop, ela aponta para o nosso ambiente de desenvolvimento, né? O ambiente de desenvolvimento é o que está lá, no nosso caso, na AWS. Então, quando ele faz o push do código dele para o ambiente de desenvolvimento, eu trigo o pipeline, ele implanta essa versão no ambiente de desenvolvimento. E aí, conforme vai testando, passou pela etapa do QA, o front-end conseguiu entregar também a história dele, a gente criou uma branch de release, né? E essa branch de release aponta para o nosso ambiente de homologação. É nessa etapa aqui que a gente verifica algumas questões. O QA faz alguns testes de validação na tela, o PO dá o aceite, né, para ver, não, isso aqui bate com os requisitos que foram definidos com a área de negócio, e a gente tem um release candidate para implantar em produção. Então, eu aqui na minha bolinha de release, eu consigo já falar que a versão 1.0 está ok. E aí essa versão 1.0 é implantada na master, que é nosso ambiente de produção. Então, todo esse ciclo, ele acontece automaticamente, né? Conforme a gente vai passando pelas etapas, pelas validações, esse código ele é promovido entre os ramos. E aí a gente fala do merge, né? Eles são mergeados, então quando eu junto os códigos, né? E aí podem acontecer bugs, né? E aí tem a branch de hotfix, mas aí é um outro fluxo, né? O que eu quero explicar aqui é o caminho feliz, né? Como a gente segue aqui. Então, sempre quando um ambiente desse é atualizado com código novo, a gente triga um pipeline, né? Ambiente de produção, homologação e produção. Então, os ambientes são segregados. Então, dessa forma, a gente consegue entregar bem fácil, testando e passando por todas as etapas, né? Eu falo muito isso na apresentação de DevOps. Então, eu peguei como hoje funciona nossa entrega contínua aqui no nosso time, na minha área de processos de produção, né? Aqui, como eu falei, o desenvolvedor ele faz o push, né, para o GitLab. O run é a máquina que, de fato, faz todo o trabalho, executa todos os steps.
O pipeline, ele é descrito como código. Depois, se eu tiver um tempo, eu mostro como é que é um pipeline como código. A nossa ferramenta de IAC, né, que é o Terraform, ele olha para ver se teve alguma alteração na infraestrutura. Se tiver, ele faz as validações e constrói automaticamente. A gente passa pela... aqui em cima a parte back-end, embaixo é o front-end, né? Então, eu tenho tanto teste de unidade para o meu back quanto para o meu front-end. A partir daqui, né, executei meus testes, o SonarQube faz análise desse código para ver se não tem vulnerabilidade. Isso dá essa parte, só essa parte aqui já dá uma outra apresentação, né? Estou passando bem rápido aqui porque o tempo é curto. Então, depois que eu passei desses testes, eu empacoto minha aplicação e gero minha imagem Docker, né? Então, tenho minha aplicação containerizada. Eu jogo isso para um repositório, onde ficam minhas imagens guardadas e versionadas. Então, se eu quiser voltar à versão, é simples, porque a imagem está ali. Então, a partir desse passo, o cluster olha que teve uma nova versão e pega essa imagem empacotada e deploya meus microserviços, minhas APIs. A partir disso, a gente tem um schedule que, depois de 5 minutos implantado, a gente faz isso no ambiente de dev, ou uma org, ele executa os testes end-to-end, né, para validar se os contratos que eu defini na API estão ok. E gera um relatório, o time consegue ter esse relatório e analisar. Para a produção, essa etapa é a mais reduzida, porque a gente entende que o código já foi testado e validado. A gente tem algumas etapas de validação ainda, mas é menor do que essa. Aqui a parte do front-end é a mesma coisa. A gente analisa se tem vulnerabilidade e a gente chama a API da Amazon para deployar o nosso front-end e utiliza o CloudFront como CDN, né, para fazer cache do nosso conteúdo estático, né, para as imagens renderizar rápido no navegador. Né. Então, o pipeline é esse, né. A gente tem a parte de observabilidade, nome difícil aí, que a gente tem um controle de todo o nosso produto, né. A gente tem a parte da AWS, de como estão nossos serviços. Então, a gente consegue ver se os serviços estão de pé, estão healthy, a latência do API Gateway, se a API está tomando algum tipo de erro 500, né, nesse exemplo aqui não tem nenhum. Então, a gente tem aqui a quantidade de requisições, logs, envios, memória e CPU das nossas tasks lá no SCS. Né, e a gente não utiliza servidor, a gente utiliza o conceito de serverless, que é sem servidor, né, a gente só usa CPU e memória. E a parte de qualidade, né, do SonarQube, a gente pega também e está sempre constante. Toda vez que um novo código é empurrado, automaticamente o Grafana, né, ele pega o padrão. Né. Abaixo de 60, a gente entende que isso aqui fica vermelho, o time precisa atuar e corrigir o código. Lógico que isso é sempre para cima. Né. Então, tem várias, a parte de code smell, de bugs, linhas duplicadas de código. Então, assim, o time consegue acompanhar e como que está sendo essa entrega, né, no código. Aí, alguns benefícios de adotar o GitOps, né? Maior produtividade, né? Quando novos membros entram, né? Ele consegue trabalhar muito mais rápido e é produtivo em pouco tempo. Maior confiabilidade e padronização, né? Porque, como eu falei, existe só uma fonte de verdade, já está tudo codificado, né? Qualquer problema a gente consegue atuar rápido e reverter em segundos. Automação e reutilização de código, né? Porque do momento que eu implantei essa infraestrutura, né, e a forma como o meu aplicativo está, eu posso utilizar isso para outro sistema. Se eu tenho uma stack que é muito semelhante a um outro produto que eu tô subindo, eu posso reaproveitar esse código, usar pedaços dele, porque a minha infraestrutura está declarada, né? Manualmente eu não consigo fazer isso, é um servidor que já está lá criado. Eu até posso clonar, né? Mas você gasta uma energia desnecessária e não necessariamente você consegue ali ter o mesmo resultado. Então, o GitOps é o novo normal, né? Os desenvolvedores, eles têm mais autonomia, né? Eles são responsáveis agora por implantar esse código em produção. Eu não dependo mais de um time de infraestrutura, de operação. Lógico que isso não tira a responsabilidade desses times de operação, de infraestrutura. Acho que a responsabilidade ainda é maior, né? Esses times, eles estão numa esfera acima
para dar os guidelines, né, de segurança, de infraestrutura, de compliance, para que os times de desenvolvimento sigam nesses padrões. O meu papel muito é garantir que os times estão seguindo esses padrões que a área de infraestrutura traz, mas dá mais autonomia para os times conseguirem implantar, né, o código ali. Então, a gente diminuir esse atrito. Então, mas o time de desenvolvimento, ele segue um guideline ali, né? Então, a gente passa a ter o code, build, teste, né, o empacotamento ali, as entregas, e como eu já mencionei, né, rollback disso é fácil. Então, a fonte, né, para todas essas ferramentas é o Git, e as implantações automaticamente em produção são feitas pelo Git, né? Então, eu não tenho mais ninguém ali atuando. E aí, o nível de maturidade, né, que essa figura é bem conhecida de DevOps, né, mas o Continuous Operation, eu entendo que é o GitOps, né? Eu acho que as empresas que ainda não utilizam esse modelo, é bem provável que vão, em algum momento, precisar no GitOps para diminuir o time to market, né? O tempo ali que você demora para implantar novas versões. E o time de desenvolvimento não precisa mais se preocupar com a infraestrutura, né? Dado que ela já está automatizada. Então, o caminho, né, a seguir, eu entendo que é o GitOps. E aí eu tenho algumas fontes que eu usei para esse estudo. A gente, desde 2018, 2019, a gente começou a esse trabalho, né, a olhar com mais carinho para o GitOps e começar a ter as nossas implantações de infraestrutura sendo automatizadas, né? E aí, seguindo o Git como uma fonte de verdade para tudo. Eu tenho 7 minutos ainda, né, Bernardo? Eu vou mostrar um repositório aqui. Isso, 7 minutos, próxima, né? Na verdade, a próxima é 11h30, mas está de boa que o Carlos deve estar por aí. Então ele deve estar lendo. É 11h30, tá. Então, é só mostrar rapidamente o que eu falei, né? Git pipeline como código. É isso. Meu código é todo declarado. Aqui são as etapas de validação, planejamento e apply. É a aplicação, né? Aqui a parte de infraestrutura como código. Internet também Aqui, usando o Terraform, toda a minha infraestrutura... Esse aqui é um exemplo de um site estático. Então, toda a minha infraestrutura, né, no meu site estático está aqui, está declarada como código. Aqui na Amazon não tem nenhum projeto implantado, só tem esse aqui que eu guardo o estado da minha infraestrutura. Eu posso até, será que em 3 minutos eu consigo implantar um site na Amazon? Vou tentar aqui. Eu não ia mostrar isso não, mas como sobrou um tempo, eu vou ver aqui se eu consigo. Então, como eu falei, aquelas etapas que estão declaradas como código, são aquelas bolinhas, né? Todo aquele passo que eu declarei, elas estão representadas aqui. Então, ele vai validar a minha infraestrutura, vai mostrar, né, o que ele vai fazer e aplicar. Isso tudo automaticamente, sem eu precisar vir aqui na console e criar um bucket, né? Aqui demora um pouco, porque como esse é o GitLab público, né, os runners, as máquinas que fazem o trabalho de implantação, eu preciso liberar recurso, né? Mas até vou mostrar um pipeline que executou há pouco tempo aqui, eu tinha testado antes. Então, quando ele executa, né, ele vem executando todos aqueles comandos, aí é o que eu checo se a API se a ferramenta de AWS CLI está implantada, exporta as variáveis, né, para eu poder ter acesso à Amazon, e faz aqui as validações no código do Terraform. Aí a parte de planejamento, ele mostra o que ele vai fazer na Amazon, né? Aqui. E na parte de apply, ele implanta a infraestrutura. E aí no final ele dá que foi feito com sucesso. Aqui acho que não vai dar tempo, porque precisa o GitLab, como ele é o free, né, ele não libera a infraestrutura. Mas
a grosso modo, é isso que eu queria, né? Mostrando aqui, o meu pipeline está aqui, a minha infraestrutura como código está aqui, e meu código-fonte, que é só um HTML, né? É só uma página estática, está aqui também. Então, tudo que eu preciso, né, para implantar esse projetinho aqui está declarado como no Git, e o Git é a fonte para tudo, né? Ô, Cris, posso te fazer uma pergunta rapidinho? Pode, claro. O Ciro Bessa mandou aqui no chat, obrigado pela pergunta, Ciro. Ele mandou assim: bom dia, só é possível implementar o conceito do GitOps no GitLab ou outras ferramentas de pipeline CI/CD podem trabalhar com esse conceito? Qualquer ferramenta, desde que você consiga declarar a infraestrutura como código e deixa lá, o Jenkins. O Jenkins se você chamar um script que chame o Terraform, você consegue, né? Então, hoje praticamente qualquer CI/CD, né, qualquer ferramenta de implantação contínua, você consegue integrar com essas ferramentas de infraestrutura como código. Show de bola. O Ciro mandou aí uma excelente apresentação. Obrigado pela presença aí, Ciro. Aqui não vai dar tempo, porque com essa infraestrutura a gente depende de liberação de servidor, mas aqui, né, ficaria verdinho tudo. E aqui ia aparecer o bucket e a gente ia acessar uma URL que abria um site estático. É bobinho o código, mas só para o conceito, né? Eu tinha deixado de pé, mas eu queria... perguntinhas rápidas aí, Cris. Oi? Tem mais duas perguntinhas aí. O Luiz perguntou assim: qual a restrição da versão free do GitLab? E o Ciro perguntou se é possível também usar Ansible, Puppet e Chef. Qual a restrição da versão free do GitLab? Então, a restrição do GitLab free, porque assim, a infraestrutura dela é compartilhada, né? Para você estudar e para fazer algumas demos, a GitLab libera free, você pode usar à vontade. Você pode ter repositórios privados ou públicos, né? Privado é só você acessa ou quem você quer que acesse, e o público fica aberto na internet, né? Então, se alguém quiser contribuir com o teu código, né? Você como owner, você pode... eu tenho um script que eu acho que eu posso contribuir, né? Então, eu faço um fork, né? Eu estou explicando o conceito que de repente o Carlos vai falar. E eu consigo contribuir com esse código e eu decido ou não se eu integro isso com o meu código que está público. Mas, assim, a versão do GitLab, em resumo, ela tem algumas limitações, né? Que nem agora, eu estou querendo implantar uma versão, mas eu preciso que libere recurso, né? Ela tem um número finito ali de recursos que ela libera free. Quando você tem o GitLab Premium, ela te dá X horas de servidor para ser usado, ou você sobe um servidor work dedicado para você, né? Então, quando você dispara algum pipeline, tem um servidor dedicado ali para fazer o teu deploy. E sim, eu consigo usar Ansible, Puppet, Chef, qualquer ferramenta de infraestrutura declarativa como código, ou qualquer outra ferramenta que eu consigo integrar com o meu pipeline, ela é possível estar na minha automação, né? Na minha esteira DevOps. Aqui agora foi, ó. Ele liberou aqui, está na fase de aplicar. Então, aqui, você vê que eu não fiz nada, o negócio foi automático aqui, né? Então, ele está na fase de aplicação. Por enquanto, ainda não tenho nada na Amazon. Ainda está vazio. Então, se tiver alguma pergunta, vai me ajudar aqui até terminar. É rápido a implantação, geralmente não demora, não. O Ciro mandou assim: é possível usar o servidor GitLab Community? Não, acho que ele só fez uma observação. Aqui, foi. Aí. Aqui, implantou a infraestrutura, ele copiou os arquivos para a Amazon, então eu devo ter um bucket aqui criado, né? Então, aqui apareceu o Truco TDC 2021, e aqui no próprio GitLab mesmo eu posso criar um link para acessar a minha aplicação em produção, que eu acabei de implantar 23 segundos atrás. Então, eu venho aqui e tem a minha aplicação que eu acabei de deployar. Isso aqui, quem viu o Breaking Bad lembra da página que o filho dele criou para... Não sei quem viu o Breaking Bad, mas eu só copiei o site todo e botei aqui. Esse exemplo já está até batido.
Mas só para dar a noção, né, que a gente consegue, eu em nenhum momento vim aqui, né, na Amazon e mandei criar nada, né? Então, a infraestrutura foi criada, os arquivos foram copiados, né, para o meu bucket. Então, todo o processo ocorreu pelo GitLab. E poderia ser Jenkins, poderia ser Heroku, poderia ser várias ferramentas aí de implantação contínua. Acho que é isso que eu queria mostrar para vocês. Show de bola. Christian, muito obrigado, meu amigo. O pessoal ali do chat gostou pra caramba. O Sérgio mandou lá, muito bom esse site aqui, ajude o professor. Ah, tá, mandou mensagem aí. E o Fabrício mandou, haha, muito bom. O cara lembrou, ajude o professor com câncer, né? Que na história ele tinha um câncer e aí o filho dele fez a página. Mas, na verdade, ele produzia metafetamina, né? Tô dando spoiler da série, mas é série de 2009. Muito bom, desculpa aí, gente, ter comido um pouco do nada. Mas eu acho que deu para ter uma noção, né, do que o GitOps é. Ele não é uma ferramenta, ele é um conjunto de várias práticas e culturas, né, e as ferramentas vão auxiliar no dia a dia ali, mas podem ser qualquer ferramenta. Estou usando o exemplo porque a ferramenta é um pouco das técnicas, né, que a gente usa hoje. Então, eu queria compartilhar um pouco do nosso dia a dia e como a gente está evoluindo com DevOps, GitOps, né, e toda essa inovação que vem sendo feita, né? Então, a Globo tem muita coisa bacana que a gente vem fazendo nesse ponto. Beleza, gente? Bernardo, desculpa. Tá falando, Pô, perfeito, muito obrigado mais uma vez aí um TDC junto contigo, obrigado pela participação. E, pessoal, fiquem à vontade aí para mandar outras perguntas para o Cris. E, Cris, também se quiser colocar seu LinkedIn aí no chat, fica à vontade. Tá, perdão. Eu tinha até botado o último slide, era o QR Code, para quem quisesse fazer, escanear, usar um pouco, né, da tecnologia, né, a meu favor. Mas eu boto aqui meu LinkedIn no chat. E agora eu peço desculpa por Carlos aí. Vou sair. Tranquilo. Michel mandou lá, mais uma ótima palestra, mandou bem Christian, Thiago também. Bessa, obrigado pela participação de todos vocês aí, galera. E valeu, Christian. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, cara. Tamo junto.